Há poucos dias, no mundo, nós vimos o alinhamento, isso pouco antes do Natal, entre Saturno e se eu não me engano, foi Netuno, Saturno e Netuno. São dois planetas que se alinham de quando em quando. Inclusive, esses planetas que foram bem divulgados, eles também são conhecidos como a estrela de Belém. Estrela de Belém. Acontece, gente, da mesma forma que há um alinhamento das estrelas, um alinhamento do Sol com a Lua, formando um eclipse lunar ou solar, o alinhamento de planetas no universo, há também alinhamentos de ideias no mundo, tanto para o bem quanto para o mal. É o que nós chamamos de hegemonia. O que é uma hegemonia? Uma hegemonia é uma atração que há entre essa hegemonia é uma atração entre seres que se comunicam. É como se fossem aquelas anteninhas das formigas que faz uma trilha e segue uma orientando a outra. Isso se chama hegemonia no mundo. Hegemonia política, hegemonia de guerra, hegemonia para fazer o bem ou hegemonia para fazer o mal. Nós temos algo assim entre o presidente da República brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, popularmente conhecido de Bozo, e o presidente já derrotado dos Estados Unidos, o Trump, chamado de trombeta. Esses homens, eles têm um alinhamento do mal mesmo. Porque vejam só, quando este homem, o brasileiro, presidente brasileiro, ganhou, ele fez questão de ir aos Estados Unidos e beijar a bandeira americana e quase beijar a mão do ídolo dele, que seria o presidente americano, o derrotado.
E quando o novo presidente, que é o Biden, ganhou a eleição, ele declarou fraude. O presidente aqui do Brasil é uma fraude. E agora, o que ele está dizendo? Que se em 2022 ele não for eleito, porque ele já começa a dar sinais de desgaste pela sua ignorância com as mulheres, com a imprensa, com o negro, com os menos favorecidos, então ele tem tudo para perder, inclusive pessoas que decidiram de apoiá-lo, pessoas que o chamavam de mito e se desencantaram com o mito. Então ele hoje começa a pregar uma nova anarquia. Cada dia ele prega uma coisa diferente. Ele começa a pregar uma coisa perigosa. Uma coisa perigosa. Porque ele ganhou a eleição com a urna eletrônica. Mesmo dizendo que a urna eletrônica ela é uma fraude. Mas olha só a incoerência desse homem. Se nos Estados Unidos houve fraude e lá os votos são impressos, e no Brasil os votos são votos eletrônicos, portanto, não são impressos, e ele ganhou a eleição, então ele não pode questionar o voto eletrônico. Eu posso questionar, outros possam questionar, porque outros perderam a eleição. Ele não. Ele ganhou a eleição. Quando ele questiona o voto eletrônico, ele está questionando a ele mesmo. Ele está dizendo que ele é um corrupto. Que ele está por trás de um esquema corrupto. Porque se ele ganhou a eleição no voto eletrônico, ele está por trás de um grande grupo que controla as urnas. E ele já disse que 2022, se o voto não for impresso, e como nos Estados Unidos foi, o Trump perdeu, e os votos no Brasil forem eletrônicos e ele perder, a coisa vai ser pior do que foi nos Estados Unidos. Olha o que este homem está falando. No momento em que nos Estados Unidos 300 mil já morreram de Covid, e que no Brasil 216 mil já morreram de Covid. Olha como esses homens se ligam até nisso. O Trump zombou e deixou o povo sofrer lá. Bolsonaro zombou da Covid, quando tinha 200 infectados no Brasil, dizendo que era uma gripinha, e depois, quando tinha 40 mil, ele disse, e daí?
Até fizeram uma foto, ele em cima de um monte de osso, de caveiras, e dizendo, e daí? Então olha o perigo que aquele ex-presidente americano representa lá, porque ele fomentou uma invasão ao Capitólio e permitiu que pessoas morrerem, inclusive uma aliada dele. Se eu não me engano, uma capitã da reserva do exército americano, que morreu com um tiro no peito. E sabe o que ele está dizendo agora? Ele está dizendo que aquele grupo que foi lá, que foram insuflados por ele, eles vão ter que pagar. Vão ter que prestar conta. Olha, mas foi ele que, inclusive o Twitter dele foi suspenderam. As redes sociais do Trump foram bloqueadas para que ele não insuflasse mais a violência. Que isso complicou a situação, levando pessoas ao Capitólio e morrendo pessoas ali. Inclusive fazendo com que senadores e autoridades que estavam ali saíssem dali em quarentena, porque foi uma invasão sem máscara, sem nada. Foi um aglomerado de pessoas. E aí o outro daqui, que segue o mesmo exemplo, olha só, se não é uma ideologia política. Se ele era tão patriota e ele amava tanto os Estados Unidos, porque eram patriotas e pregava isso, e beijava a bandeira americana, ele deveria continuar mantendo a amizade, né, comercial com os Estados Unidos, para que o Brasil não sofresse tanto como tem sofrido, como os pobres do Brasil têm sofrido. Mas o que ele faz? Em vez de se arrepender, como o Boris Johnson, lá da Grã-Bretanha, que zombou também da Covid, mas voltou atrás e reprovou os atos do Trump, quando o mundo todo reprovou, ele e o Bolsonaro apoiam o Trump. Mesmo o Trump correndo o risco de renúncia e de ser até responsabilizado criminalmente por um tribunal mundial por crime contra a humanidade, porque ele insuflou a violência. Fábio Emerson, você está aí ainda, rapaz? Então eu estou dizendo aqui, Fábio,
que Bolsonaro insufla a violência do Trump. E o Trump, agora, depois de ter insuflado a violência lá, o que ele diz? O que ele diz? Ele diz que aquelas pessoas que estavam lá no Capitólio, que invadiram sob o comando dele, porque ele comandou isso pelas redes sociais, vão ter que pagar. Olha como o fascista age. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. O Bolsonaro criou o gabinete do ódio, os filhos dele, e quando aquele Alan, que era um dos responsáveis pelo gabinete do ódio, foi preso, o que ele fez? Ele disse que não ia dar nenhum apoio, não. O camarada está de tornozeleira. E aquela Sarah Winter, que tinha o grupo dos 300, mas que tinha lá 10 ou 20 pessoas que diziam que ia invadir o Congresso e iam invadir o Superior Tribunal Federal, foram lá jogar fogos contra o Superior Tribunal Federal e ameaçou o doutor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. O Bolsonaro saiu fora. Ele insuflou, ele fomentou a violência e tem fomentado. E depois largou a Sarah Winter para lá. Sarah Winter está de tornozeleira, como o Alan também. E o Bolsonaro está de boa. Como o Trump agora também, que é de boa. Mesmo os seus seguidores morrendo lá. E mais de 300 mil já mortos pelo Covid. E no Brasil, 216 mil pessoas. E agora ele ameaça o presidente brasileiro. O Bolsonaro ameaça agora que se em 2022 ele perder a eleição, é fraude. Mas ele não ganhou em 2018 com as urnas eletrônicas. Como eu disse, quem deveria reclamar das urnas seriam aqueles que perderam, e não quem ganhou. Se ele ganhou e teve vantagem das urnas eletrônicas, então o corrupto é ele. Isso fica claro. Fica claro. Porque são dois sistemas diferentes. Aqui é urna e lá é voto impresso. Então, se lá foi impresso e lá ele perdeu, e ele perder aqui no voto eletrônico, então o presidente não está normal? Eu acho que não, gente. Eu vi o presidente há poucos dias rindo e dizendo que estava com Covid, e vi ele também dançando com um chapéu de soldado, dançando no meio do povo. Né? E agora ele deu, tanto ele como o presidente, o ex-presidente americano, deu para xingar a imprensa.
Eles xingam a imprensa, desprezam as mulheres e desprezam os negros. E enquanto isso, os pobres brasileiros continuam sofrendo, continuam penando. Mas em 2022, haja o que houver, gente. Venha o que vier. Tirem esse homem da presidência da República. Ele está brincando com o povo, com aqueles que estão sofrendo por causa da pandemia. Pessoas que precisavam de um incentivo político, de um líder que os incentivasse, que os consolasse. Mas em vez disso, nós temos um líder que despreza seu povo e se apega a uma ideologia política, infelizmente. Mas em 2022, ou antes, hein? Porque o que ele está fazendo, as últimas declarações, é motivo de impeachment. Eu não sei por que Rodrigo Maia está segurando 56 pedidos de impeachment. Por menos disso, Collor de Mello perdeu o mandato. Mas vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Boa sorte para nós, né? Para vocês também. Fábio e outros. Boa sorte para nós.